Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai corrigir agora uma atividade de fração, né? Que vocês tiveram que fazer 6 questões, tá? Então, presta bastante atenção na correção. Quem errou, corrige aí no caderno, tá? Se tiver dúvida, depois pode mandar mensagem para a professora. Então, ó, questão 1. Ana Paula tem uma janela em sua casa representada abaixo, mas falta vidro em algumas partes, porque Eloy os quebrou, tá? Então, primeira coisa, a gente tem que ver quantos vidros eu tenho no total nessa janela, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 no total. Lembrando que a gente precisa saber desse número para fazer a fração, né? O número total que a gente tem de partes, ele é o nosso denominador, tá? É muito importante. Denominador, o número que fica embaixo. Qual é a fração de vidros que faltam colocar nessa janela? Presta atenção, gente. Aqui, ó, é o que falta colocar, tá bom? Não é o que já tem. Esses que estão riscadinho é porque já estão com vidro. Esses que estão branquinho é porque é o que falta colocar. Então, presta bastante atenção. Então, ó, falta colocar 1, 2, 3, 4, 5. Então, de um total de 14, faltam colocar 5. Então, 5, 14 avos. Próxima. Qual é a fração de vidros que já estão na janela? Então, a gente vai esquecer esses daqui que a gente já contou e vai contar só os que a gente já tem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, de um total de 14, eu já tenho 9 vidros na janela, tá? Então, de um total de 14, já tenho 9. Então, 9 14avos. Qual é a fração que representa um inteiro? Então, vamos lá. Na minha janela, eu já completei com tudo que falta aqui, os vidros. Pronto, toda a minha janela está com vidros. Tudo bem? Então, de um total de 14 que eu tenho, os 14 estão colocados. Então, o meu inteiro é representado pela fração 14 14avos. Então, 14 é o número total que eu tenho na janela e o 14 no numerador é a quantidade que eu também já coloquei. Então, 14 14avos, tá? Próxima, questão 2. Na escola Bento, a Adriel, que está conversando demais, olha aí, Adriel, sem conversa, hein? Fez um painel com azulejos para enfeitá-la, só que não terminou. Então, aqui, ó, o Adriel, ele começou a fazer um painel com azulejos, só que ele ainda não terminou esse painel, tá? Então, primeiro, o que a gente precisa descobrir? Quantos azulejos no total cabem aqui nesse painel? Então, vamos contar. O número de colunas pelo número de linhas, que é mais fácil, a gente multiplica. Isso vocês já aprenderam desde o 4º ano. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, tenho 4 por 4. Então, 4 vezes 4. Então, no total, 16. Então, cabem 16 azulejos aqui, tá? Então, vamos ver quanto falta. Qual é a fração de azulejos necessários para que ele termine o painel? Então, para ele terminar esse painel aqui, para ele ficar completo, quantos azulejos ainda o Adriel vai ter que utilizar, tá bom? Então, a gente tem o total de 16. Lembrando que esse total é nosso denominador, o número de baixo da nossa fração. Então, vamos ver quantos azulejos faltariam aqui para o Adriel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, de um total de 16 azulejos, faltam 6 para o Adriel terminar. Então, de um total de 16, faltam 6. Então, 6 16avos. Qual a fração de azulejos que ele
colocou, tá? Então, caberiam, né? 16, cabem 16 azulejos. Quantos ele já colocou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, de um total de 16, ele já colocou 10. Então, 10 16avos. Tudo bem? Próximo. Ana Sofia fez um bolo. Lorena é gulosa e comeu 2 pedaços. Cauã comeu 1 pedaço. Então, olha só. Primeiro, vamos ver quantas fatias de bolo tem nesse total. 8. Então, o bolo tem 8 fatias, tá? Muito importante, o nosso total é o nosso denominador, o número que fica embaixo da fração, tá bom? Ele representa o nosso todo. Qual a fração que a Lorena comeu? A Lorena comeu 2 pedaços. Então, no total tinham 8 e a Lorena comeu 2. Então, ela comeu 2 oitavos. 8 no total, 2 que ela comeu, tá bom? B. Qual é a fração que Cauã comeu? O Cauã comeu 1 pedaço. Então, de um total de 8, ele comeu 1. Então, ele comeu 1 oitavo, tá? 8 é o número de pedaços que a gente tem. 1 é o pedaço que ele comeu. Qual é a fração que os dois comeram juntos? Então, a Lorena comeu 2, o Cauã comeu 1. Um total de 3 pedaços. Então, qual que é a fração que representa isso que eles comeram? Ou então, no bolo a gente tem 8 fatias, né? 8 pedaços. E dos 8 pedaços, eles comeram 3. Então, 8 é o total, 3 é a quantidade que eles comeram. Então, 3 oitavos. D. Qual a fração do bolo que sobrou? Olha só, se eles comeram juntos 3 pedaços, dos 8, quanto sobrou, né? 8 menos 3, quanto que é? 5. Então, de 8 pedaços, sobraram 5 pedaços. Tudo bem? Próxima questão. No 4º ano, há 33 alunos, 18 meninos e 15 meninas. Qual a fração de meninos na sala? Presta atenção que ele está perguntando de meninos, tá bom? Bom, gente, na sala tem o total de 33 alunos. Lembrem-se que o nosso total é o nosso denominador, o número que fica embaixo é o total. E 18 meninos. Então, a gente vai ter na sala 18 33avos, ou seja, de 33 alunos, 18 são os meninos. Como se lê esse número? 18 33avos, tá bom? Próxima questão. Escreva como se lê as frações. Mais uma vez, essa atividade é bem fácil, hein? Vocês aprenderam lá no 4º ano, no EMAI. E esse ano vocês também já fizeram uma atividade em casa do EMAI que trabalhava esses nomes das frações, como se lê, tá? Então, a primeira. Como se lê a primeira aqui? Meio, tá? Essa primeira lê meio. A B. 3/4. A C. 4/5. A D. 5 oitavos. A E. 4 sextos. A F. 8 nonos. Apareceu ali e sumiu, né, gente? Vou colocar aqui de novo. 8 nonos. A G. 2 sétimos. A H. 3 nonos. Tá bom? Então, se vocês tiverem dúvida, pode mandar para a professora e a gente explica de novo, tá? Beijo!